Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Círculo da Luz. Neste momento em que aqui estamos reunidos, na medida do possível, vamos nos desligar das nossas preocupações materiais e nos fixarmos aqui, para que possamos aproveitar este momento. E juntos, em pensamento, vamos acompanhar a prece que o Mestre legou à humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós deveremos perdoar a todos que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males. Que assim seja. E é em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, Mãe espiritual de toda a humanidade, da cúpula espiritual responsável pelo Círculo da Luz, que nós abrimos essa primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, com a palestra que será ministrada pela nossa irmã Lúcia, do Centro Espírita Seara de Jesus. E nós vamos vibrar positivamente para que ela encontre forças, energias e ambiente adequado para transmitir tudo que ela preparou com muito carinho para nós. Pode ser? Quer fazer aqui? Pode ser. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos então falar hoje de reforma íntima, um assunto que ele é básico na nossa doutrina. Reforma íntima é algo que nós temos que trabalhar diuturnamente em nós. E não adianta olhar para o outro, cobrar do outro, dizer do outro, porque o meu amigo, o meu irmão, enfim, o meu vizinho, e aí a gente põe a culpa no outro. Não, reforma íntima é nosso comprometimento conosco mesmo. E para falar de reforma íntima, nós vamos primeiro ler um trecho de um evangelho, do Evangelho, capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Por que nós vamos falar deste evangelho? Nós já vamos explicar o porquê. Retribuir o mal com o bem é o primeiro item. E diz assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Quem registrou esse texto foi Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47. Por que nós fomos falar de amai os vossos inimigos se nós vamos falar de reforma íntima? Porque quem de nós já consegue amar o seu inimigo? Quem de nós já consegue amar o outro como amamos a nós mesmos? Aliás, quando Jesus ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, olha o empenho que ele colocou em nós.
Como que nós não vamos nos amar? E é o parâmetro que temos para amar o outro. Eu entendo como que eu tenho que amar o outro, porque eu me amo, e foi isso que Jesus disse. E nós já sabemos viver assim, fazer assim, cumprir esse pedido, esse ensinamento de Jesus, nós já sabemos. Fazer o bem aos que nos fazem o mal. Aí os irmãos vão dizer, porque não é fácil fazer diferente. Claro, mas se fosse fácil, também não teria méritos. O mérito está em vencer aquelas provas que são difíceis. Passar nas provas, né? Quando a gente sabe que alguém vai fazer vestibular para medicina. Olha, mas medicina é o curso mais difícil. Sim, o mérito também é de acordo. Então, as nossas provas nesse mundo terreno, façamos de conta que é para passar no vestibular de medicina. Nós temos que passar nas provas e não só arranhar, né, e reprovar. Aí, se reprovarmos, temos que repetir a lição e repetir o compromisso com os nossos irmãos de caminhada. E assim nós vamos dificultando a nossa caminhada e não facilitando e evoluindo, fazendo a nossa evolução moral, espiritual, né? Então, reforma íntima é isso, é trabalhar o nosso interior, o nosso eu. Eu vou trabalhar em mim as viciações. Eu não vou olhar para o defeito do outro, do meu semelhante, do meu irmão de caminhada, do meu familiar. Não, eu vou olhar para mim, o que eu preciso mudar em mim, porque mudando em mim, mudando em nós vamos exemplificar e o outro vai aprender pelo exemplo, que é pelo exemplo que nós ensinamos de maneira mais consistente, verdadeira. Então, este livro, Fundamentos da Reforma Íntima, que nós até aconselhamos os irmãos todos a ler este livro, ter este livro, porque o Kair Barshut, o espírito que fala aqui, a Abel Glasser, ele fala de uma maneira branda até. Ele nos ensina de maneira bastante consistente, mas também brandamente. E nós vamos falar aqui só de 2 capítulos, não vamos ler o livro todo, não. Vamos falar de 2 capítulos, quando ele diz, o capítulo 6, ele diz, necessidade da reforma íntima. E ele diz assim, o processo de reforma íntima desgasta e fere o pundonor do encarnado. Desgasta e fere. Claro, porque foi o que nós falamos, se fosse fácil, não teríamos nem méritos, né, de estar evoluindo. Então, ele diz que o processo de reforma íntima é desgastante. Mas ele diz que nos transforma num joguete de falência da garbosidade. Quer dizer, toda a nossa vaidade, garbosidade tem que ser subjugada para nós fazermos a nossa reforma íntima. E ele diz, esse sentimento de superioridade inato, natural em nós, este precisa ser subjugado. O que deve prevalecer é, vou me melhorar. Aliás, o espírito Kair Barshut nos diz numa outra lição, que não é essa que nós vamos falar hoje, ele diz que nós devemos prestar atenção em nós, qual é o vício que está mais nos incomodando, e que trabalhemos este vício, que coloquemos uma virtude no lugar de um vício de cada vez. Se nós nos achamos bastante nervosos, irritados, facilmente nos irritamos, vamos buscar trabalhar isso em nós, colocando uma virtude, né, a mansuetude no nosso coração. Então, é isso que ele nos orienta, colocar uma virtude no lugar de um vício de cada vez. E aí fica leve, né? E aí fica bom. E ele diz, não deixa de ser, por isso, essencial e crucial na jornada por que passa o espírito no plano físico. Essa reforma íntima
ela é essencial e é crucial, mas é o que nós acabamos de dizer. Tem que ser um pouco difícil, senão não tem nem valor, né? Ele diz: seu lado amistoso e geralmente desconhecido é constituído da purificação do âmago do indivíduo e da possibilidade dele sentir a felicidade tão almejada na esfera tão precária. Sim, porque falar em felicidade, aí a gente olha tudo que está acontecendo no mundo e a gente quer ser feliz, porque a luta de cada ser humano é ser feliz, buscar essa felicidade. Essa condição está sempre ao nosso alcance, mas nós nunca conseguimos colocar as mãos, né, para segurar a felicidade aqui. Mas ela está nos rodeando a todo instante. E ele diz aqui que então essa busca é necessária. Ela é difícil? Sim, ela pode também ser difícil, mas ela é necessária, é essencial para a nossa vida. Ele diz: quanto maior sua paz interior, enorme a possibilidade de estar harmonizado com a superioridade divina. Que dúvida, né? Quanto mais nós conseguirmos manter o equilíbrio, a serenidade no nosso ser, né, no nosso coração, melhor será a possibilidade de estar em harmonia com a divindade. E ele diz que quanto maiores forem os seus distúrbios psicológicos, negativos, perturbações psicossomáticas, é claro que aí o corpo manifesta aquilo de que o pensamento está cheio. Ele diz: aí então as dificuldades nos alcançam. Mas o nosso esforço é sair dessa condição. Ele diz: o equilíbrio é indispensável para que o encarnado devedor, que é por natureza, enfrente os obstáculos na sua trilha no plano físico e seja bem-sucedido na sua oportunidade reencarnatória. Porque nós estamos aqui encarnados, nós estamos matriculados nessa escola, a escola da vida, na escola no mundo terreno, nesse planeta de provas e expiações. Estamos matriculados e nós precisamos passar de ano. E aí? O nosso esforço de cada dia, a nossa reforma, a nossa pequena reforma de cada dia, indispensável. Ele diz: para alcançar a reforma íntima, deve o ser humano cultivar a vontade firme e consciente de que ela é o melhor instrumento que possui para ser mais feliz e vencer tanto na caminhada material quanto na espiritual, paralelas que são. Então é claro que a gente quer ser feliz, a gente quer evoluir espiritualmente, porque o materialmente vem junto. Mas ele diz: façamos o nosso esforço. Desse esforço nós não estamos dispensados. O livre-arbítrio é o artífice do seu empreendimento, mestre dos seus passos, mentor do seu discernimento. Porque nós somos livres, né? Nós somos livres, mas o Paulo, o apóstolo, disse, né, que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Então a gente é livre, mas vamos saber usar a nossa liberdade de agir, que é o nosso livre-arbítrio. Então ele diz que ele pode ser herói ou vilão. O nosso livre-arbítrio nos transforma em heróis ou vilão, salvador ou algoz, benévolo ou maligno. Vai depender de como nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Ele é o comando de vida entregue por Deus nas mãos de cada homem. Que lindo isso, né? O nosso livre-arbítrio é o comando da nossa vida, que nos foi entregue por Deus, para nós dirigirmos a nossa vida nesse planeta. Muito bom isso, né? Então nós somos responsáveis na nossa caminhada por tudo de nós. E agora nós vamos estudar no capítulo aqui adiante, força de vontade.
Por que nós vamos buscar a força de vontade? Ela é a alavanca. Aliás, Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dedica um capítulo a força de vontade. Ele diz que a vontade é a alavanca da alma. E ela está ali, só que nós também precisamos prestar atenção nessa vontade, usá-la com bom senso, com discernimento, né? E aí, o que ele fala da força de vontade? Ele diz que ela é o amplexo das energias física e moral, que servem para atingir um fim idealizado pelo sentimento do encarnado. Nós temos objetivos na vida, nós idealizamos a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas realizações, claro, nós podemos. E aí ele diz que essa força de vontade vai fazer a diferença na nossa maneira de agir. Ele diz, quando se fala em força de vontade, está se referindo a um esforço de alguém concentrado numa aspiração. E é isso, né? Força de vontade é isso, a gente quer algo, a gente concentra as forças e busca realizar aquilo de que estamos querendo. Por que é útil e importante a força de vontade para a reforma íntima? E aí ele responde, sendo a reforma íntima um instrumento e ao mesmo tempo uma consequência para o ser humano, é acima de tudo um objetivo a ser alcançado, seja como meio, seja como fim, e para atingi-lo somente com força de vontade. A gente também não precisa ficar nessa tensão, essa condição dessa força de vontade em ação 24 horas por dia. Tem uma hora que a gente relaxa um pouco, né? Vamos respirar, vamos pensar em nada. Nós podemos fazer isso, para isso a gente é livre. Mas ele diz isso, que tenhamos em mente que a nossa força de vontade é comandada por nós. Ela está ali, ela está em nós, mas precisa ser cultivada. Assim como nós nos alimentamos com comida, né? Alimentos para alimentar o corpo, os bons pensamentos, a oração, a meditação, o silêncio interior, tudo isso alimenta a nossa alma, que é dali que vem a força de vontade. E ele diz, não basta a vontade, seria insuficiente, é preciso vigor nessa busca, visto que a reforma íntima causa sofrimento e desequilibra, por vezes, o seu praticante. Por isso que nós falamos que tem que ser de maneira consistente, mas branda também. Não precisamos querer mudar a nossa condição de um dia para o outro. A gente até pode. Isso pode acontecer, sabe, meus irmãos? Diante de coisas fortes que acontecem na vida das pessoas, nós temos essa experiência. Aconteceu algo de muito triste, muito forte, muito grande, que nos sacode, algo que sacode a nossa estrutura toda, moral, espiritual, intelectual. As criaturas conseguem, sim, dar uma virada na sua vida. Mas isso são casos, né, que não é para todo mundo e todo dia que está acontecendo isso. Mas a mudança lenta é o que a orientação nos diz. Essa liberdade de agir que nós temos é usá-la diuturnamente. De maneira leve, outra hora com mais eloquência, com mais frequência, mas outra hora de maneira mais branda, mas ela está aqui para nós. É uma das armas que nós temos para fazer a nossa evolução. Ele diz, a força de vontade não é segredo para ninguém, todos a praticam diariamente. A novidade está na pessoa canalizá-la para algo que pode não lhe trazer benefícios aparentes ou imediatos. Também prestar atenção nisso, que a gente quer plantar hoje e já colher amanhã, né? Não, a plantação é um pouco demorada, preciso regar, preciso arrancar os matinhos, é preciso esperar
que a planta cresça, né? Que dê flores, que dê folhas, que dê flores e que dê frutos. Assim é a nossa reforma. A gente espera que todo o nosso esforço para sermos melhores traga resultados, sim. E às vezes nós não nos percebemos, mas quem nos observa, percebe. Tenham a certeza disso. Caibar diz assim: o interesse nesse sentido está ligado ao grau de esclarecimento que possui o ser humano. E aí ele diz que espíritos mais evoluídos tendem à compreensão do mérito da reforma íntima, pois sabem e sentem ser o caminho para os maiores avanços no seu progresso interior. Os mais esclarecidos, claro, sabem, né? Agora ele diz, os menos esclarecidos levam maior tempo para descobrir o valor inconteste desse processo, mas não deixarão de perceber sua importância. Questão de vivência. Então, é claro que as pessoas mais evoluídas espiritualmente sabem disso, percebem isso, dão passos mais largos, né? As pessoas menos esclarecidas, porque há de tudo no mundo, né? Estamos em humanidade em várias condições, então é claro que sempre há o mais retardatários, que vão demorar mais a compreender isso, que o esforço é de cada um. Aí tem pessoas que acham que o outro tem que me ajudar, que o outro tem que fazer por mim. Vem aqui na casa espírita, aqui alguém tem que fazer algo acontecer na sua vida. Também se faz, né, o possível, mas o esforço é de cada um de nós. Aí ele diz, havendo, portanto, interesse, deve cuidar o encarnado de fortalecer a própria vontade, tornando-a mais determinada a fim de perseguir a sua reforma íntima. Então, é claro que às vezes há sofrimentos que se arrastam por muito tempo nas vidas das pessoas. E aí pode acontecer dessas criaturas que estão levando um sofrimento muito longo, desanimarem e até pensarem em desistir. Ah, não quero mais saber, não vou mais orar, não vou mais buscar Deus, enfim. Isso também é uma condição que pode acontecer conosco. Mas ele diz aqui que é para ter certeza que nós chegaremos aonde quisermos. Ele diz, repetindo, mas não encerrando, força de vontade todos a têm, todos temos. Não adianta dizer, mas eu... Não, todos temos, ela está em nós. E ele diz, a missão do ser em evolução, que somos nós, é conseguir concentrá-la na sua reforma íntima. Porque às vezes a gente fica querendo reformar o outro, né? Então ele diz que essa força de vontade que está em nós, e nós a usamos não no grau, né, ideal, no tanto ideal, mas nós estamos todos os dias agindo com a nossa força de vontade. Mas ele diz que nós precisamos concentrá-la em nos melhorar. Para tanto, necessita alterar o seu centro de interesses. Vamos ver em nós o que é prioridade para a nossa vida. Deslocando-a para a modificação do seu âmago, para o seu aprimoramento pessoal e para a busca do conhecimento e da prática cristã. Então, é claro, tudo isso está à nossa disposição neste mundo. A gente vem para uma casa espírita, nós vemos um monte de literatura e em outros lugares também. Então, condições, instrumentos, literatura, tudo isso nós temos. O conhecimento básico, cada um tem. Mas ele diz aqui, o nosso esforço é ir buscar, sempre mais. Mas aí ele diz uma coisa que também nós já sabemos, né? Ele diz, os maiores obstáculos a essa transformação de propósitos são o egoísmo e o orgulho. Ainda esse sentimento, né? Que graça entre nós,
que está no ser humano ainda muito arraigado. Ele está falando arraigados no íntimo da criatura. Nós, às vezes, nem nos damos conta, mas prestemos atenção nas nossas atitudes, para ver se muitas vezes o egoísmo está falando mais alto do que o sentimento de piedade, o sentimento de compaixão, enfim. Ele diz que devemos prestar atenção em nós. Que o ser humano, pensando primeiro em si, considerando-se sempre superior ao seu próximo, então ele tem mais condições de sofrer do que de realizar. Porque aí ele diz que esse é um cenário que não faz bem ao coração. Se eu fico observando no outro, o defeito do outro e não fico pensando em mim, isso só vai fazer mal para o meu coração. Ele diz que a criatura, no atual estágio da humanidade, batalha intimamente consigo mesma. E não é. Nós não estamos sempre em conflito conosco mesmos. E a gente fica achando que é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do político, é por causa do mundo, é por causa da humanidade, né? Não, mas o conflito é nosso. O que nós temos que resolver é dentro de nós. Aí o demais vai se resolvendo com a nossa atitude, com hombridade, com generosidade, com fraternidade, com a compaixão pelos que andam mais equivocados. Isso faz a diferença. O nosso comportamento, a nossa atitude vai fazer a diferença ao nosso redor. Ele diz que a criatura, no atual estágio da humanidade, batalha consigo mesma e ela reluta em deixar de ser egoísta. Que bom, né? O Cair Bachuti diz isso, ele percebeu isso, que nós, na verdade, não queremos ser egoístas. Mas é porque esse sentimento ainda está muito forte. E há uma luta realmente vigorosa. Claro, há muitas criaturas que realmente se policiam, né, e fazem o seu esforço. Quem já meditou certeiramente sobre esse conflito interior, sabe. Ele fala que nós devemos, né, fazer esses momentos de reflexão. A gente faz o evangelho, a gente faz oração, mas nós também devemos ter um momento de silêncio interior. Que aí o silêncio é ouvir Deus falando com a gente, né? Orar é falar com Deus, mas silenciar é silenciar para ouvir, quem sabe, né? Deus nos falando, ou pelo menos o nosso anjo de guarda, né? Então ele diz isso, que quem já parou para meditar, com certeza percebeu isso, que vem uma força do alto, nós recebemos essa força. E ele diz que duas energias contrapostas lutam pela vitória, pois auxiliados pelo amplo espectro de sentimentos positivos e negativos que compõem o interior de um ser humano. Nós temos os dois polos, nós temos o lado negativo, né, querendo se manifestar. Mas nós temos o lado positivo ali também, gritando muitas vezes. Vamos prestar atenção no lado bom. Já ouviram a história dos cães, né? Já falaram para vocês, talvez, há 2 cães, e um é bom, o outro é mau, e aí numa luta, qual será o cão que vence? A gente pode pensar o mal, né? Porque ele vai com tudo. Não, vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Então, vamos alimentar o nosso cão bom. Quando prevalecem os bons, progride a força de vontade. Porque nós estaremos alimentando a nossa alma com pensamentos bons, com ideias nobres, e isso vai nos fortalecer. E ele diz, o ideal é fazer prevalecer sempre os bons sentimentos, porque estes garantem o incremento da força de vontade. E esta
a força de vontade, sustenta a reforma íntima, que, por sua vez, fundamenta e apoia o progresso do homem diante da alteração do seu modo de ser positivamente considerado. Viram a cadeia que é? Então, o ideal é que bons pensamentos fortaleçam a nossa força de vontade para que ela vá lá, sustente a nossa reforma íntima e, com isso, vai facilitar o nosso progresso moral e espiritual. E ele diz uma coisa muito interessante, e é claro que nós conseguiremos perceber isso. Ele diz: a força de vontade mescla-se com a fé. Porque a gente pode falar que tem fé. E a fé é isso, é essa convicção, é essa força de vontade que está ali agindo em nós. Mescla-se com a fé. Então, a criatura que possui essa fé, de acordo, na mesma proporção da força de vontade, ele tem condições de deslocar o seu centro de interesses do egoísmo para a solidariedade. Assim fazendo, ele aumenta a sua força de vontade concentrada na reforma íntima. Então, meus irmãos, por que nós falamos tudo isso? E ele termina dizendo assim: todas essas qualidades, força de vontade, centro de interesses positivos, solidariedade, fé, pertencem a um imenso círculo, cujas partes interagem, sustentam-se, trocam e deslocam energia umas para as outras. É tudo muito sutil a diferença, mas está tudo encadeado. Então, é preciso mudar para melhor de todas um pouco. Catar um pouquinho de cada sentimento desse, virtude dessa, né? De pouco adianta, nesse contexto da reforma íntima, a pessoa alterar uma só. Olha só o que ele diz, não adianta alterar uma só. Vamos juntar de tudo um pouquinho, vamos ser generosos, vamos trabalhar a nossa força de vontade, o nosso centro de interesse positivo, ser solidários, sustentar a fé. Tudo isso vai fazer o nosso momento neste mundo terreno se consolidar no bem. É devagar, é lentamente, mas vamos fazer. Por que nós falamos no início do Evangelho, amai os vossos inimigos? Porque nós queríamos dizer aos irmãos que quando nós tivermos trabalhado a nossa reforma íntima, trabalhado esses sentimentos bons em nós, essas qualidades, virtudes, colocar em nós, negligenciar o vício e fortalecer a virtude, nós já estaremos nessa condição de amar os nossos inimigos. Olha o que os evangelistas escreveram. Aqui foi Lucas. Ele diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que os amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Isso é quando nós tivermos trabalhado bastante a nossa reforma íntima. Estaremos nessa condição aqui. Ele diz, então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Isso foi São Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. Então, por que nós falamos esse evangelho, meus irmãos? Porque nós temos que chegar nessa condição aqui, de saber, de conseguir, de verdade,
amar o nosso semelhante, como Jesus nos ensinou. E aí vocês vão dizer, não é fácil. A gente ouve muito isso, né? Mas não é fácil, mas é possível. E nós estamos aqui com condições de entender isso, de aprender isso, de exercitar isso e de vivenciar na nossa vida. Com o nosso esforço, com a nossa força de vontade. Tudo está ao nosso dispor. Essa força de vontade é o comando que Deus nos deu, nos colocou, né, nas nossas mãos. Cada um de nós tem o volante, né, do carro na sua mão. Então vamos dirigir a nossa vida da melhor maneira. Os primeiros recompensados seremos nós mesmos, cada um de nós. Que Jesus nos ampare sempre. Assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Lúcia pela mensagem da noite, trazendo para nós que é da nossa responsabilidade essa reforma íntima, nos chamando a atenção que existem fatos que são intransferíveis, que nós não podemos delegar a ninguém. E isso é pessoal, né? Nos mostrando, nos chamando a atenção. Então agora, meus irmãos, vamos nos unir em pensamento, ajudando a espiritualidade a fluidificar as águas sobre a mesa, depositando nelas o bálsamo, o lenitivo, o remédio adequado para quem dela fizer uso. Vamos pedir também o auxílio e o amparo aos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, que cada irmão possa receber o amparo, o auxílio e o encaminhamento adequado. Aos nossos irmãos nos leitos dos hospitais, muitas vezes abandonados nas ruas ou doentes em suas casas, pedimos a espiritualidade amiga que auxilie-os, assim como aos seus familiares, para que tenham coragem para superar este momento. Aos idosos abandonados muitas vezes nos asilos ou em suas casas, às crianças nos orfanatos, aos jovens muitas vezes perdidos nos antros dos vícios, que possam todos receber o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga. E neste momento, meus irmãos, todos unidos na prece, vamos receber o passe. O passe é transmissão de energia. Cada um de nós precisa se esforçar para entrar em contato com o mais alto, para que o benefício aconteça. E neste momento nós dizemos: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito em súplica no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Muitas vezes somos ágeis pelo raciocínio e tardios pelo sentimento. Que possamos entender, aprender, reter e vivenciar o teu evangelho de luz, para que possamos crescer e sermos cada dia melhores, aproveitando a oportunidade que tu nos concedestes, intercedendo junto ao Pai por todos nós. E neste momento, meus irmãos, agradecidos por esta oportunidade,
É em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, Mãe espiritual de toda a humanidade, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, que nós agradecemos e encerramos os trabalhos desta noite. Que os irmãos tenham toda uma boa semana.